Olá, alunos! Então, hoje vamos estudar um pouquinho da matéria, material e suas propriedades físicas e químicas. Então, primeiramente, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Então, se você olhar nesse momento o que tem ao seu redor, né, você vai ver, né, que tem vários objetos. Então, tudo isso é chamado de matéria. Como os objetos que utilizamos no dia a dia, né? Os objetos que utilizamos no nosso dia a dia são feitos de vários materiais. Então, se você for observar, né, cada material da sua casa, ele é feito de vários materiais. Aí, no caso aqui, existem dois tipos de materiais. Materiais naturais, aqueles que são produzidos pelo homem, né, como materiais naturais são aqueles que são produzidos pela natureza, como por exemplo a madeira, né, a lã, o algodão, e os materiais artificiais que são produzidos pelo homem, o vidro, né, no caso, porcelana. Então aí nessa imagem vocês dão para ver, né, que existem vários materiais aí nessa mesa de jantar. Então, o primeiro material que eu coloquei aqui foi a argila, conhecido como barro. Geralmente se usa o barro para fazer cerâmica, tijolo. Quais as características, né, desse material? Que ele é duro, frágil e tem baixa resistência. Então, se você pegar um material feito com barro, né, um vaso, por exemplo, ele é duro, porém ele é frágil, né? Ao cair no chão, você quebra facilmente. Outro material é o vidro. O vidro é obtido de uma mistura de areia e outros materiais. Exemplo, garrafa, óculos, todos são feitos com vidro. As características do vidro, ele pode ser duro, né, quando se pega, também é frágil, né, ao cair no chão se quebra facilmente, e transparente, né. Outro material muito presente são os metais, né? Na natureza existem vários tipos de metais, como ouro, ferro, alumínio e outros. Quais são as principais características desse material? Né? Que ele tem um brilho intenso, né? Os metais, e que eles são resistentes, não se quebram facilmente, né? Ao cair no chão. Outro material aí, no caso, plástico. A maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo. O petróleo é encontrado em rochas profundas, no solo e etc. Aí, no caso aqui, a garrafa PET, o copo, tudo é feito de plástico. Característica do plástico, ele é rígido ou flexível, então tem uns plásticos que são bem flexíveis e tem outros que são bem rígidos. Tem uns plásticos que são transparentes, outros que são opacos, outros que são coloridos. E também, né, outra característica, que são bem resistentes, não se quebram facilmente. Agora vamos para as propriedades físicas da matéria. A primeira propriedade que eu coloquei aqui foi a solubilidade. É a capacidade de um material dissolver outro. Então, existem materiais que ao serem dissolvidos no outro, são chamados de solúveis. Já aqueles que não se dissolvem, né, se eu colocar os dois juntos, não se dissolvem, são chamados de insolúvel. No caso aqui, água mais açúcar, eu posso dizer que essa mistura é solúvel, porque se eu pegar água com açúcar, eles vão se misturar. Agora, se eu pegar água mais o óleo, né, essa mistura, ela vai ser insolúvel, porque elas não se misturam. Então, solubilidade é a capacidade de um material se dissolver, né, com o outro, né, quando se misturar. Outra propriedade é a densidade. Está relacionada à massa do material. Né? Geralmente, naquele experimento do afunda ou não afunda. No caso aqui, eu botei água mais o palito, né? Se vocês for fazer esse experimento, o palito não vai afundar, porque o palito, a massa dele é mais leve que a massa da água. Água mais a moeda vai afundar, porque a moeda já é mais pesada que a água. Então, densidade é isso, avaliar a massa de um determinado material. Propriedades físicas da matéria.
Outra propriedade é a flexibilidade. Tem muitos materiais que são bem flexíveis, são fáceis, né, de se drobar, como por exemplo aqui o papel, né? O papel ele se droba facilmente. Outra propriedade é elasticidade. Existem materiais. Então, a elasticidade é a propriedade que determina como o corpo retorna ao seu tamanho e formas após ser esticado. Então, existem alguns materiais que, ao ser esticado, né, se eu soltar ele vai retornar ao seu tamanho de origem. Como, por exemplo, a mola. A mola eu posso esticar ela, mas na hora que eu solto, ela volta ao seu tamanho normal. O elástico também é outro exemplo de um material tem muita elasticidade. Propriedade física da matéria. Outra propriedade é a dureza. Então, dureza é um material que tem facilidade de resistir à deformação por penetração. Exemplo, o diamante. O diamante é um dos materiais mais duros, né, Outra propriedade, propriedades químicas da matéria. Agora, as propriedades químicas da matéria é quando existe uma mudança na estrutura química do material. Então, a primeira propriedade química que eu coloquei foi a combustibilidade. É uma propriedade química que tem facilidade de queimar um determinado material. Exemplo, o álcool, né? Ele tem uma alta combustibilidade, né? Ele tem a facilidade de queimar. Outra propriedade, oxidante. São materiais que têm facilidade para oxidação, como, por exemplo, o enferrujamento de um prego, né? Então, exemplo aqui é o ferro. Então, o ferro ele tem a facilidade para, né, oxidar, né? Ou seja, se enferrujar. E é isso, né? Então, a gente estudou um pouquinho aí sobre alguns tipos de materiais, suas características e algumas propriedades, né, dessa matéria. Agora vamos para as dúvidas.